Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui o professor Valber Volgran e hoje, neste vídeo, eu vou explicar por que todo conhecimento é necessária e obrigatoriamente crítico. As pessoas costumam confundir, né, e atribuir a determinadas teorias um grau de criticidade e para outras negam esse atributo da criticidade, como por exemplo, dizem que a filosofia é crítica ou gera criticidade, a ciência também, e o mito, a religião, o senso comum e a arte são conhecimentos não críticos. Ora, mas o que significa isso? Em geral, essas pessoas estão confundindo a natureza das próprias teorias. Porque tem teorias que estão voltadas para a produção do conhecimento, que têm uma finalidade epistemológica, e outras não. Você nunca desconfiou por que as redações que você faz quando você chega no momento ali do vestibular ou do Enem, elas são sempre em forma de discurso, elas são discursivas? Você não pode escrever a sua redação em forma de uma narrativa. Você nunca percebeu por quê? Porque a narrativa ela não gera conhecimento. Ela é uma teoria, mas não gera conhecimento. Você apenas descreve histórica ou cronologicamente determinados fatos. Aconteceu A, depois B, C, D, você vai e de repente termina. Mas o último capítulo, o último momento da sua descrição, da sua narrativa, não é uma conclusão dos momentos anteriores. É simplesmente o último momento. Enquanto que no campo discursivo, você não está narrando, você está conduzindo para um corpo discursivo e analítico, um conjunto de informações que, dentre si, se conflitam, às vezes positivamente, às vezes negativamente, se excluem ou se confirmam dentro de um procedimento analítico que a nossa mente racional executa, e dali nós tiramos uma conclusão. Então, essa é a estrutura das teorias epistemológicas por natureza, por definição. E toda vez que essa estrutura se apresenta, obrigatoriamente nós temos ali um conhecimento e, necessariamente, esse conhecimento é crítico. Por quê? Porque ele gera uma conclusão a partir das informações que são conduzidas para o seu corpo discursivo analítico e que permite, portanto, que um resultado seja auferido. Ora, tem gente que fala, mas eu vou estudar filosofia para ser crítico. Eu não vou estudar corte e costura. Como se a criticidade fosse um componente do indivíduo. Eu estou dizendo, acabei de falar, que a criticidade é um componente do discurso. Ou o discurso é crítico ou não, mas o ser humano ele nunca é crítico. A criticidade está no momento em que ele se expressa teoricamente sobre um determinado objeto, um determinado fenômeno, um determinado fato, um determinado acontecimento, uma determinada realidade. E eu posso desenvolver a criticidade num determinado campo e não desenvolvê-la em outro. Eu posso ser crítico no campo filosófico e não ser crítico no campo artístico, no campo do corte e costura, por exemplo. Eu posso desenvolver a criticidade no campo de corte e costura. Eu posso ler artigos, eu posso visitar grandes produtores de roupas, eu posso assistir vídeo no YouTube, eu posso conversar com pessoas que tenham informações úteis naquela área, e a partir da combinação desses elementos, eu vou manter determinadas informações, vou excluir outras, haverá um conflito desses componentes realizados de forma analítica e que gerará uma intuição, que é a conclusão desse processo, e que me conferirá um grau de compreensão sobre o fenômeno do corte e costura, que é um grau histórico, porque ele vai se modificando ao longo do tempo. Se eu continuar investigando no campo do corte e costura, eu vou
acrescentar novas informações, eu vou assistir novos vídeos, eu vou ler novos textos, eu vou ler novos artigos, eu vou ler teses sobre essa área do conhecimento, e a cada nova informação que eu vou agregando ao meu acervo intelectual, que é o campo discursivo, que é aquilo que nós fazemos quando nós elaboramos uma redação discursiva, e a nossa conclusão ela vai se modificando a cada novo dado, a cada nova informação que nós agregamos a esse conjunto. Ora, então a criticidade ela pode ser desenvolvida numa determinada área, e em outra a gente pode continuar com um grau de criticidade muito mais abaixo. Portanto, é muito difícil nós conseguirmos ter um grau de criticidade em todas as questões. Né? Na antiguidade existiam os sábios, né, que falavam sobre vários assuntos, né, mas é uma outra situação, uma outra realidade. Hoje, as informações são muitas, né, a própria ciência, a arte, o senso comum, a religião e o mito estão muito mais desenvolvidos, e é difícil alguém que possa desenvolver o senso crítico em tantas áreas com relação a tantos objetos e fenômenos que existem por aí e que interessam a nós, seres humanos. Ok? Olha, um outro fato, eu anotei algumas coisas aqui, a gente percebe que a criticidade tem níveis, né? É por isso que das atividades que as instituições de ensino desenvolvem, principalmente as universidades, os institutos, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, o mais importante é a pesquisa, porque ela amplia a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa criticidade sobre o objeto que está sendo naquele momento investigado. O ensino também pode ajudar, né? Você está recebendo ali um pouco aquelas informações, mas é muito mais proeminente o desenvolvimento da criticidade quando você está de maneira sistemática, procurando informações pertinentes e válidas para compreender um determinado objeto. Então a pesquisa é, de longe, a melhor atividade para ampliar a capacidade crítica. E eu posso ampliar sobre qualquer assunto e posso não ampliar também sobre qualquer assunto. É por isso que quando a gente fala na pandemia, tem gente que está limitada ali o que a televisão apresenta, e o grau de criticidade dela é baixo. Porque a televisão normalmente tem um direcionamento muito regular, eles falam sempre numa certa direção, as informações elas não se conflitam, porque eles estrategicamente passam informações ali alinhadas com uma determinada linha editorial. Mas se você pesquisar em outras fontes, procurar estudar o que é a ciência, o que é a técnica, o que é a parte econômica da pandemia, a parte política que envolve aí vários interesses, a questão internacional, a questão nacional, certamente você desenvolverá uma criticidade diferente daquela pessoa que está limitada apenas às informações que estão sendo apresentadas pela mídia convencional. Ora, isso aí é óbvio, né? Esse é um outro elemento importante. Eu vou só fazer um paralelo com o mito da caverna, para você entender que quando Platão narra o mito lá na Carta 7ª da República, e ali ele fala sobre o conhecimento, ele explica também o que é a criticidade. Porque se os prisioneiros que estão lá no fundo da caverna, olhando apenas para as sombras, sem poder olhar para trás, eles têm apenas aquela informação para definirem o que é a realidade e o que é a ilusão. No momento em que um prisioneiro sai, e ele passa a ter mais informações sobre... É uma mudança geográfica que gera uma mudança epistemológica. Quando ele sai, escala, e ele olha que tem uma fogueira, tem pessoas com objetos, e a sombra desses objetos são projetadas no fundo da caverna, então ele tem outros elementos que compõem o discurso, que a sua própria capacidade analítica e intuitiva processam, gerando uma percepção diferente daquela que os seus companheiros que estão lá presos no fundo da caverna possuem sobre o que é a realidade. Qualquer um que saísse de lá e assumisse uma posição geográfica que lhes permitisse observar aquele acontecimento com os diversos componentes que ele possui, certamente intuiriam,
certamente desenvolveriam a sua capacidade crítica muito mais do que aqueles que permaneceriam presos. Ora, outra coisa é que a criticidade não é uma opção, porque a intuição não é algo que a gente controle. No momento em que a gente está investigando, cada nova informação que nós trazemos para o nosso acervo intelectual, para o processamento da nossa mente racional, naturalmente, inexoravelmente, nós modificamos a nossa percepção, a nossa visão sobre as coisas. A nossa intuição ela se encarrega de processar e gerar uma compreensão nova sobre os fenômenos. Isso faz com que a nossa percepção ela seja sempre histórica, ela esteja sempre em movimento, ela sempre é diferente da percepção das outras pessoas, ninguém enxerga o mesmo objeto da mesma maneira, nem nós mesmos, porque a cada nova informação que nós agregamos, nós o observamos e o compreendemos de uma forma diferente, e a nossa criticidade ela é um processo que ocorre quando esses componentes de um verdadeiro conhecimento se manifestam. Eu posso pegar uma narrativa no campo artístico, no campo empírico, no campo religioso, que ali eu não tenho, portanto, uma teoria epistemológica que gere conhecimento e que, portanto, não é crítica, mas eu posso pegar, por exemplo, uma intuição empírica de que a andiroba é anti-inflamatória, eu levo para o campo científico, ali eu construo uma narrativa, uma justificação da intuição empírica e concluo se ela é de fato ou não anti-inflamatória, e no momento em que eu conduzo elementos que vão justificar, que é um discurso analítico sobre os efeitos do uso da andiroba, ali eu transformei um discurso que não tinha uma estrutura crítica para um discurso que passa a ter uma estrutura crítica. Porque no senso comum você não tem um discurso e uma intuição, você tem só a intuição. No campo científico, obrigatoriamente, você precisa construir um discurso justificador ou não daquela intuição que é o resultado da pesquisa científica. Nesse caso aqui, você construiu uma teoria epistemológica e, portanto, obrigatoriamente, como eu já disse e venho dizendo ao longo deste vídeo, crítica. Então, a criticidade é uma consequência necessária do conhecimento, das teorias verdadeiramente epistemológicas. Porque existem teorias que apenas apresentam as coisas que estão aí, é como se fosse uma descrição, uma narrativa dos fatos, mas que não tem o propósito de produzir conhecimento. É isso, pense, reflita. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.